Legenda do ZDF 1301-2026. Estamos no quarto ano, dia 324 da invasão total. Sejam muito bem-vindos, eu os cumprimento ao relatório diário da situação. No relatório de hoje, vemos indústrias-chave em chamas no interior da Rússia. Uma frente que desgasta pessoas, não conquista territórios e uma guerra que atinge cada vez mais a Rússia no mar e em sua infraestrutura. E mais, a empresa russa Atlant Aero, em Taganrog, foi alvo de um ataque de drones na noite passada. Um grande incêndio irrompeu nas instalações do fabricante de drones, sendo claramente visível. E certamente irá impedir ou pelo menos atrasar a construção e a fabricação de outros drones. Aqui foi atingido um componente crucial da indústria bélica russa. Na região de Belgorod, a situação do abastecimento piorou consideravelmente após ataques ucranianos a instalações de energia. O governador falou abertamente de uma situação quase catastrófica e recomendou à população que deixasse a região temporariamente. Como a eletricidade e o aquecimento não podem mais ser fornecidos de forma confiável, quase como no meu apartamento, a restauração completa do abastecimento é considerada irrealista. Ataques de drones causaram apagões que paralisaram comércio, indústria e telefonia móvel, forçando empresas a parar. Assim, a região enfrenta a situação que a Rússia já usou e ainda usa contra a Ucrânia, especialmente no inverno. Belgorod enfrenta agora de forma reduzida as consequências de sua própria estratégia de guerra: ataques à infraestrutura, sobrecarga dos reparos e maior vulnerabilidade civil. O que os russos agora precisam se acostumar já é uma dura realidade na Ucrânia há anos, principalmente nos meses de inverno. Enquanto isso, em Belgorod, as luzes ficam apagadas e o aquecimento está frio. Grandes partes de Kiev também estão sem energia após os recentes ataques russos, sendo que a energia disponível não é suficiente nem mesmo para abastecer totalmente a infraestrutura crítica. Em muitos bairros, o fornecimento de aquecimento também falha e várias lojas tiveram que fechar porque os geradores não funcionam mais de forma confiável nas condições de inverno. O transporte público está muito limitado, com a maioria dos trólebus e bondes parados por falta de energia elétrica. Com temperaturas entre 11 e 20 degrees previstas por mais uma semana, a situação da população civil se agrava. Só que desta vez também serve para nós. Em Kupiansk, os ucranianos provavelmente libertaram totalmente a cidade dos russos. Os últimos soldados russos estavam aqui. No alfinete vermelho, agora uma bandeira ucraniana volta a tremular no telhado do último abrigo no centro da cidade, quase totalmente destruído. Aliás, há muitos voluntários latino-americanos em Kupiansk lutando ao lado dos ucranianos. Eles também sabem que os cartéis têm grande interesse em treinar seus homens aqui nesta guerra e depois levá-los de volta. Porque essa é justamente a outra face da moeda. Em geral, o tempo entre o recuo russo e a eliminação dos últimos focos de resistência foi novamente extenso. Os ucranianos também tentam sempre proteger seus soldados aqui, realizando muitas missões com drones e tentando eliminar o máximo possível de soldados russos com drones. Só então, quando não há mais como avançar, eles enviam a infantaria para limpar o prédio. Com os russos é exatamente o contrário. Por isso, eles conquistam temporariamente mais rápido, mas também perdem um monte de soldados nesse processo. Em Sviatopokrovsk, os russos conseguiram tomar completamente o controle da colina. No entanto, eles não conseguem mais avançar dentro da cidade e principalmente no leste da cidade. Por isso, agora atacam pelo morro, quase pelas costas da defesa ucraniana, para cortar a logística e a conexão com outras subunidades, forçando retirada ou cerco. Como eu já disse há 2 ou 3 semanas, vence esta batalha neste trecho da frente quem conseguir controlar a colina até o fim e aproveitar a vantagem da altura. E é exatamente isso que vemos do lado russo aqui. Eles estão fazendo isso muito bem do ponto de vista militar. Poucos canais oferecem informações tão rápidas e diretas sobre os acontecimentos mundiais, especialmente sobre a guerra na Ucrânia. Se você quiser me apoiar nisso, fique à vontade para se inscrever gratuitamente, caso ainda não tenha feito isso.
Isso realmente me ajuda muito, e se você quiser fazer ainda mais, ficarei feliz em recebê-lo como membro do canal. Relatos indicam que o general russo Akhmedov foi removido do comando antes do Natal, após ataques fracassados e pesadas perdas perto de Dnepropetrovsk. Já é a segunda vez que ele é removido de sua posição de liderança devido a perdas consideradas inaceitáveis. O que indica problemas persistentes de liderança, planejamento de operações e desgaste de tropas nesse setor da frente. As imagens ao fundo mostram o que vimos em muitos ataques. É realmente grotesco que, devido aos seus erros de avaliação, ele tenha causado muitas perdas e depois tenha sido demitido do seu cargo. Só para que ele possa repetir a mesma coisa em outro setor da frente logo depois. Mas o que isso nos mostra, com certeza, é que ele não é um caso isolado e, principalmente, não é um dos grandes peixes. As perdas pelas quais ele é responsável são altas, mas menores que as de outros generais que, em geral, ainda estão em serviço. É quase atípico para o lado russo destituir um próprio general por causa de tais perdas, já que normalmente a lealdade sempre está acima da incompetência. Para os ucranianos, não é bom se os russos, após 4 anos de guerra, começarem a punir a incompetência. Imagine se precisassem defender parte da linha de frente. E o lado oposto ataca toda vez no mesmo horário, na mesma estrada, com a mesma tática, como já fez 50 vezes antes. Isso é um pequeno sonho para você, porque assim você já sabe como o ataque vai terminar, como posicionar melhor suas próprias unidades, como reagir ao lado oposto. E então, de repente, alguém assim, totalmente previsível, é removido do seu cargo e possivelmente substituído por alguém mais competente. Quem vai assumir o posto ainda não está claro. Partes das Forças Armadas russas parecem testar uma nova barraca individual, portátil e projetada para proteger soldados de infantaria do clima de inverno durante ataques. Você ouviu certo! Segundo as observações, os soldados devem avançar com essa barraca presa ao corpo, não usá-la de forma fixa. É o que diz a descrição do vídeo, mas para mim não faz sentido. Talvez os soldados também tenham entendido errado. Porque normalmente você só monta a barraca depois de chegar à posição e então acampa, e não ataca com a barraca presa ao corpo ou ao redor da pessoa. Ou melhor, como o próprio soldado diz, é totalmente impraticável, porque o vento levanta a barraca o tempo todo e é difícil se mover dentro dela. Talvez no inverno seja melhor do que não ter barraca ou equipamento, mas ainda assim eu não usaria isso. Parece que isso aí é uma barraca de banheiro portátil. Imagino facilmente alguém no Ministério da Defesa russo ou no setor de compras dizendo: precisamos de novas barracas para nossos homens, estão acabando. Então reservaram dinheiro para isso. A responsável embolsou metade do dinheiro e usou o restante para comprar barracas de banheiro baratas, enviando-as à linha de frente. Não vejo outra explicação. Uma mulher russa fez um apelo público a Putin, pedindo que seu último filho vivo não cumprisse uma pena de 12 anos de prisão, mas que fosse enviado para a guerra contra a Ucrânia. Em seu relato, ela explicou que seu outro filho e seu neto já haviam morrido na guerra em 2024 e acrescentou que recebeu indenizações do governo pela morte deles. Então, se eu tivesse que passar o resto da vida na prisão, isso também seria uma opção para mim. Uma semana depois, eu estaria na linha de frente. Com sorte, desertaria e viveria como prisioneiro de guerra. Com mais sorte, talvez sobrevivesse até o fim. Mesmo que isso fosse menos provável do que desertar. Mas essa seria uma decisão minha, e ainda seria melhor do que passar o resto da vida em algum buraco. Nesse caso, porém, a própria mãe, que já perdeu o outro filho e o neto, deseja isso. Que o último filho sobrevivente ainda assim vá para a guerra, mesmo que na prisão ele estivesse, entre aspas, seguro da guerra. A pergunta que surge é: ela está passando necessidade e precisa de outro pagamento de pensão por morte? Ou para ela é mais vergonhoso ter um filho criminoso na prisão do que um herói caído? E isso eu digo, excepcionalmente, sem sarcasmo. Na Rússia, vemos cada vez mais o culto aos heróis. E as famílias russas que eu conheço, principalmente as que moram na Alemanha, muitas vezes apoiam a guerra, mas desprezam a criminalidade entre os seus próprios. E 12 anos de prisão também não se recebe por roubar uma maçã ou por participar de uma briga de bar. Talvez você possa responder a essa pergunta nos comentários.
O blogueiro Tender e também a Reuters agora citam fontes russas que estão relatando que pelo menos 4 petroleiros da frota Sombra russa, no Mar Negro, foram atacados por diferentes drones. Além dos casos já conhecidos, Delta, Harmony e Matilda, agora também os petroleiros Friendly. Os navios atingidos estavam perto da costa, próximos a Novorossiysk. A Rússia agora deve pensar: continua arriscando que petroleiros sejam atingidos e que as tripulações se recusem a navegar? Ou tento protegê-los com uma escolta? Mas com isso, corro o risco de um navio de guerra ser afundado. Despeço-me agradecendo aos membros do canal, equipe do Algoritmo e especialmente ao Tenente-Coronel Renek, Roberto Stiller, Dietrich Fred e Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.